estar explicando um pouquinho o problema proposto, que foi um sistema automatizado de furação e chanfro da base de assento de cadeiras de dois modelos distintos. Então, a peça base vem já em suas medidas padrões de uma esteira vinda de processos anteriores. Essa base de madeira então vai receber o chanfro e a furação central no modelo convencional, que seria para a colocação das pernas da cadeira em processos posteriores, ou se for selecionado então o modelo executivo, além do chanfro e da furação central, ela recebe furação lateral, que servirá para a colocação de apoio de braço. Então aqui está uma demonstração de como seria a parte física da nossa automação aqui do nosso processo. Então onde a peça vem em suas medidas padrões nessa esteira. Ao atingir um sensor presente aqui na esteira, esse cilindro estará inserindo ela em cima da nossa mesa de operações. Ao atingir o sensor presente aqui no fim da mesa também, este cilindro central, que tem a função de fixar ela, então ele será avançado, fixando ela contra a mesa. Quando ele atingir o seu sensor de fim de curso, então, que significa que ele está avançado, então quando ele bater nesse sensor que está no fim do seu avanço, ele vai dar o segmento então a dois processos, que seria o da furação. Então esses dois cilindros estariam sendo acionados fazendo a furação, enquanto esses dois estariam sendo acionados fazendo a fresagem do chanfro. Caso o operador selecione o modelo convencional, então a partir desse momento ela já estaria fazendo a soltura e a remoção da peça. E caso for selecionado então o modelo executivo, quando quando a furadeira passar então dos furos, tem sensores indutivos que vão estar indicando então a passagem da broca. Quando isso acontecer, então ela vai retornar para sua posição original. Quando ela atingir o seu sensor de início de curso, esse pistão estará sendo retraído, como aqui na foto ele já está retraído, mas a posição original dele é contraída, então ele estará sendo retraído para começar um novo processo. Então, novamente as furadeiras estarão descendo, fazendo essa nova furação. Quando atingir outro sensor indutivo, vai estar vendo a passagem então dessa broca. Quando eles virem essa passagem, então vai retornar. Quando retornar, vai atingir o seu início de curso novamente, e esse pistão também estará voltando então para a sua posição original, que é avançada. Quando este atingir então seu fim de curso, então que for acionado, que ele está na sua posição original, e ao mesmo tempo esse também tem que ter retornado aqui para a sua posição original, que é retraído, o nosso pistão de remoção vai estar removendo a peça para uma esteira para processos posteriores. Quando essa esteira acionar um, um sensor de contato presente aqui no meio da esteira, ela vai estar autorizando então esse pistão a retornar, e quando esse estiver retornado, ele vai permitir um novo processo. Vale salientar então que o operador vai ter acesso apenas a 4 botões, o resto é feito automatizado, que é o botão da seleção, que quando estiver pressionado, ele vai estar fazendo o nosso programa entender que se quer o modelo executivo, e se ele não estiver pressionado, nosso programa vai entender que se quer o modelo convencional. Tem o botão iniciar, que vai ser o responsável por ligar os motores, a alimentação dos motores das furadeiras e da fresa e iniciar nosso processo. E o botão de desligar e de emergência, que ambos têm a função parecida, semelhante, que é de fazer com que toda a alimentação dos motores seja cortada e todos os cilindros voltem para suas posições originais. Temos aqui uma nomenclatura utilizada na programação para ficar um pouquinho mais fácil. Então, como foi mostrado, por exemplo, nosso cilindro responsável pela fixação.
então foi chamado de CFX. Seu sensor de início de curso, então, seria sensor do cilindro de fixação inicial, então do início de curso, e assim o fim de curso. Então, seguindo essa lógica para ficar um pouquinho mais fácil a montagem e o entendimento da programação. Temos nossa formulação verbal, que nada mais é do que a descrição do que foi mostrado na parte da simulação. Então, para não ficar muito repetitivo, então eu vou passar, mas quem tiver interesse, ela está presente no relatório. E temos nossas considerações iniciais, então, para serem feitas antes de partir para a programação em si. Então, como considerações, a gente tem que os pistões eles são apenas comutados por solenoide, tem seus recuos por mola, com exceção daquele de deslocamento que tem o avanço dado por mola e o recuo por solenoide. Então a gente vai estar comandando só o avanço deles, e no caso do deslocamento o recuo. Os outros processos é feito pela mola dele mesmo. Como a gente tem simetria no processo, na furação e no fresamento, foi realizada então a programação em cima de só metade dessas operações. Então eu vou estar demonstrando para vocês só o avanço de uma das furações, um só do fresamento, um só do deslocamento, mas na prática teria que ser duplicado então para ser feito dos dois lados. E as esteiras, tanto a da entrada quanto a da saída, elas são comandadas nos processos anteriores e posteriores. Aqui temos a tabela de correspondência lógica. Então ela vai representar a notação das nossas variáveis, tanto de entrada quanto de saída, no programa que a gente está realizando a simulação, que é o Clique 02 da VEG. Mas eu não vou me adentrar muito nela, até porque foi colocado a nossa simbologia no programa, então dará para entender tranquilamente, mas também se alguém tiver interesse, pode pausar o vídeo e ler ou até acessar o relatório. Então, a partir daí, foi realizado então o diagrama funcional. Aqui foi realizado através do, do software FluidSim 4.2, onde ele mostra os passos que a gente deve seguir e como deve ser seguido. Então, vou passar rapidamente também para não ficar muito repetitivo, pois ele se assemelha ao que foi apresentado na simulação, onde a gente vai ter o início, vai ter aquela primeira etapa que é a posicionamento da peça na mesa, uma segunda etapa que seria a fixação dela na mesa, aí teria a nossa terceira etapa que seria aquela etapa junta do fresamento e da primeira furação, e o retorno da primeira furadeira e da fresa. Caso for selecionado então o modelo convencional, ele vai dar aqui um salto então para o final dessa etapa, e caso for selecionado o modelo executivo, ele vai fazer o deslocamento para a segunda furação, o retorno da furadeira e o retorno daquela cilindro de deslocamento. Então, após realizado então essas operações, ele vai estar saindo então aqui para o nosso processo de soltura, para depois ter a expulsão da peça, então, e o retorno então do cilindro de remoção, repetindo então nosso processo ciclicamente. Aqui temos nossos passos. Também eu não vou me adentrar muito, porque como eu vou abrir a programação vai ficar um pouquinho mais claro. Mas então temos, além dos passos ali que verifica a condição inicial, todos esses outros passos que eu acabei de descrever, temos dois auxiliares, que um seria só para aquela saída do nosso laço E, ali onde ele seleciona se vai ser feita a furação normal ou a furação executiva e o processo de fresamento. Então a gente optou por utilizar um auxiliar e o nosso auxiliar para alimentação dos motores.
Então, já partindo para a nossa simulação aqui no clique 02. Então, vamos mostrando um passo a passo. Então, começando com a utilização desse auxiliar, aonde, como foi dito, o operador vai mexer só no botão de iniciar, desligar, emergência ou seleção. Então, esse primeiro comando é dado pelo operador, que seria a inicialização então dos motores. Então, apertando o botão iniciar, ele vai estar alimentando os motores e dando o sinal necessário para chegar no nosso passo zero. Então, do nosso passo zero para o nosso passo 1, que seria posicionamento da peça, como foi dito antes, é preciso que a peça vinda da esteira bata naquele sensor de fim de curso da esteira. Então, ao acontecer isso, ela já vai estar na etapa do posicionamento. E antes de partir para as outras etapas, eu vou mostrar então as condições de reset que estão presentes em todos eles, que seriam ou o operador pressionar o botão de iniciar novamente, que reseta o programa para o passo zero, então ele vai estar voltando para aquelas condições iniciais esperando a peça bater no fim da mesa, ou é feito o corte da alimentação dos motores, que é feito pelo botão de desligar ou pelo botão de emergência. Então, caso for feito o desligamento então do processo ou aconteça alguma situação que seja necessário bater no botão de emergência, então ele vai estar desligando os motores para não acontecer nenhum acidente e estaria retornando todos os cilindros para sua posição original, pois ele reseta todos os passos. Assim, seria necessário dar novamente início através do botão de pulso. Então, agora dando sequência aqui, então nós já estávamos na etapa do posicionamento. Quando a peça atingir, então, o sensor presente na mesa, ela vai estar fazendo a fixação. Com a fixação realizada, como foi mostrado antes, pelo sensor de fim de curso do cilindro, ela vai fazer as duas etapas, que é a primeira furação e o fresamento. Então, ao terminar a furação por aquele sensor indutivo que está localizado embaixo da mesa, ela vai fazer com que se retorne a furadeira. E com o sensor de fim de curso presente ali no guia do cilindro da fresa, então, ela vai fazer com que se retorne a fresa também. Agora a gente chega naquela parte que ou termina o processo aqui e vai para a soltura, ou a gente vai para a furação extra, que seria a da cadeira executiva. O ideal aqui era que o operador já tivesse selecionado, mas eu não fiz a seleção propositalmente para mostrar aonde vai interferir. Então, como o nosso botão não está apertado, a gente estaria no modelo convencional. Então, aqui selecionando o modelo executivo, então ele vai estar esperando que aquela furadeira ela retorne. Então, quando ela retornar, ela vai bater no seu sensor de início de curso e vai começar a fazer o seu deslocamento para a nova furação, então retornando aquele pistão superior. Com ele retornado, ele vai bater no seu início de curso, vai fazer a segunda furação, então vai descer as furadeiras realizando a segunda furação. Quando elas passarem pelo gabarito ali da mesa, vai ter embaixo outro sensor indutivo, que vai localizar então essa peça metálica da broca que passou e vai realizar então o retorno da furadeira. Quando ela atingir seu início de curso novamente, então ela vai permitir com que o pistão retorne para sua posição original, aquele pistão de deslocamento superior. E aqui a gente chega no nosso segundo auxiliar, então, que ele é, como foi mencionado anteriormente, ele é necessário para realizar a saída então desse nosso laço. Então, como podem ver, com o botão de seleção acionado, ele vai estar esperando com que seja acionado o sensor de fim de curso do pistão do cilindro de deslocamento e o início de curso da fresa. Então, a fresa vai ter que ter retornado aquele pistão superior retornado para sua posição original.
Se fosse realizada então a furação convencional, que seria esse caso superior aqui, na linha 62, ele estaria esperando então o início, o sensor de início de curso da furadeira estar acionado, então que ela estaria retraída, e o sensor de início de curso da fresamento então também estaria retraído. Então, como o nosso caso se aplica ao modelo executivo, vou estar dando aqui os dois sensores necessários para ele pular essa etapa. Como podem ver, foi para a etapa da soltura, então. A etapa da soltura vai fazer com que aquele pistão que estava fixando a peça até agora volte para sua posição original. Então, quando ele atingir o seu início de curso, vai permitir que nosso cilindro de remoção faça com que a peça vá até os processos seguintes. Quando ela bater naquele sensor presente na esteira lá, aquele sensorzinho de contato, então que já deixa um limite seguro para ela começar a andar pela esteira, então o nosso esse sensor aqui vai estar acionado e vai fazer com que o nosso pistão de remoção recue e vou mostrar aqui no início então nosso processo, que é um processo cíclico, então estaria reiniciando com a verificação do início de curso então desse nosso sensor de remoção e a alimentação dos motores. Então, realizando isso, nosso processo está apto a começar novamente, esperando a peça vinda da esteira anterior. Então, vale mostrar aqui mais um detalhe, que seria a parte física do nosso processo, então, aonde, como foi mencionado nas considerações iniciais, a gente vai estar fazendo a comutação dos cilindros, aonde o nosso cilindro que vai posicionar ela na mesa, então o avanço desse cilindro só será dado na etapa da posicionamento dela. O nosso cilindro de fixação só vai ter seu avanço e a consequente fixação da peça nas etapas da fixação até a etapa da soltura. Então, todas essas etapas ele vai ter que ficar pressionado, segurando a peça contra a mesa. As etapas da furação, então, vai ser o avanço do cilindro nas duas etapas, tanto na furação normal quanto na furação extra, que é para a classe executiva do assento. O avanço do cilindro da fresa também será feito só na parte da fresa. O cilindro de retorno do pistão de deslocamento, então, ele vai começar a ser realizado no deslocamento, vai manter recuado durante a segunda furação até o retorno da furadeira dessa segunda furação, para depois ser desacionado e ele poder voltar por mola à sua posição original. E por último, o nosso sensor, o nosso cilindro de remoção, então ele vai ter seu avanço só na etapa da expulsão da peça. Então, mostrando aqui fisicamente como ficaria, foi selecionado esse modelo então com 12 entradas e 8 saídas, e mais um expansor que suporte 5 entradas. Então, aqui, como podem ver, a gente está naquele nosso passo zero, onde tem só a alimentação dos motores, esperando com que a peça chegue. Então, eu vou fazer uma simulação um pouquinho mais completa aqui. Eu vou estar apertando o botão de desligar, então. Com o botão de desligar, eu vou estar acionando novamente o processo. Então, processo acionado, ligou os motores. Quando a peça estiver vindo então e bater no nosso sensor presente na esteira, ele vai fazer com que com que aconteça então um avanço do nosso primeiro cilindro, que é aquele do posicionamento. Quando essa peça então bater na mesa, ela vai estar trocando, então vai fazer com que aquele cilindro recue e nosso cilindro de fixação avance. Quando o nosso cilindro de fixação ficar pressionado, então eu vou ter nosso acionamento do fim de curso dele, que vai começar então, como podem ver aqui, enquanto ele continua pressionado, vai ter nosso processo de furação e de fresamento, e assim sequencialmente.